Buenas gauchada, me chamo Nélio Scout, trabalho aqui no CTG Aliança da Serra, cidade de Tangará da Serra, nosso estadão do Mato Grosso. Primeiramente gostaria de agradecer ao professor Tony Cid Pereira, meu amigo particular, amigo de longa data, já faz uns 15 anos que eu conheço ele, que acompanho o trabalho dele. Foi uma grande honra, uma satisfação muito grande quando recebi o convite dele para participar desse projeto. Fala aí, professor. Não esperava, ainda mais morando aqui, né, no estado do Mato Grosso, tão longe dos estados do sul, tão longe do Rio Grande. Então, para mim foi uma grande honra. Obrigado, professor. Bom, falar um pouco da minha trajetória, um resumo aí da minha história dentro do tradicionalismo. Eu sou paranaense, nasci no interior do Paraná, cidade de Marmeleiro, e foi lá, no CTG daquela cidade, CTG Laçando a Tradição, dancei 3 anos naquele CTG, onde que, de fato, conheci a tradição, né, na nossa cultura, a tradição gaúcha. Sou filho de pais de Santa Catarina, minha mãe é paranaense mesmo. Meus avós, sim, são gaúchos natos, né, rio-grandenses. Um deles nasceu na região do Lagoa Vermelha, outro de Cruz Alta. E vieram migrando, né, para o estado do Paraná. E em 99, me mudei aqui para o estado do Mato Grosso. Fui morar na cidade de Lucas do Rio Verde, eu e minha esposa, Emilene. Mas não foi para trabalhar com a cultura. A gente veio em busca de começar a nossa vida juntos, né? E daí, como acho que serve de exemplo para todos, a gente foi buscar amigos, buscar se socializar no CTG lá de Lucas do Rio Verde, Sentinela Tradição. Dancei naquela entidade também no Grupo Adulto, no ano de 99, até início do ano de 2000, e por sinal, o professor que estava lá na época pediu para mim ajudar ele nas danças, que como é longe do sul, não era um professor também que lidava somente com danças tradicionais, e a gente dançava, então eu e a Milene auxiliamos ele um pouco. Em 2000, a gente teve que voltar para o Paraná, por motivos particulares, motivos de família, e tornamos a vir para o Mato Grosso novamente, e daí em definitivo, em meados de 2001. E quando eu voltei no Mato Grosso, lá para Lucas, Rio Verde, eu e minha esposa, em 2001, a gente voltou, claro, para o CTG, né? E naquele ano houve mudança de patronagem, mudança de direção, e fomos convidados a dar aula de danças tradicionais. Para a gente foi uma surpresa grande, nunca tinha trabalhado nesta área, né? Conhecia, já gostava muito, assim como a gente gosta até hoje, sou muito grato a toda a cultura, pois faz parte íntegra da minha história. Mas enfim, aceitamos o convite, aceitamos o desafio e começamos os trabalhos com o professor aqui no Mato Grosso, em 2001, CTG Sentinela da Tradição. Lá trabalhamos até 2004, meados de 2004, praticamente 4 anos naquela entidade. Iniciamos um trabalho legal, bacana, remontamos os grupos, disputamos vários rodeios na região, tivemos alguns títulos pelaquela entidade, alguns títulos regionais. Levamos aquela entidade a participar do Festival Nacional do FEMARTE, também do FENARTE, Festival Nacional lá em Sorriso, 2003. E nossa passagem por Lucas do Rio Verde acabou em meados de 2004, onde eu já estava tendo contato também com o CTG Porteira da Amazônia de Nova Mutum. Então, como a gente se afastou, se desligou do Sentinela da Tradição, recebemos o convite para ir trabalhar em Nova Mutum.
E início de 2005, se eu não me engano, a gente se mudou para lá, Nova Mutum, onde a gente ficou 10 anos. Trabalhei 10 anos naquela entidade, Porteira da Amazônia. Ali que iniciei a família, nasceu minha filha, Emanuele, nasceu em Lucas ainda, né? A gente se mudou para lá, ela tinha 1 aninho, e que a gente criou ela. E ali que o trabalho da gente começou a despontar. Não que com Lucas do Rio Verde não tivesse despontado, também a gente fez um trabalho muito bonito. Deixamos lá 6 grupos de danças ativos, pegamos com 2, então o trabalho também seguiu muito bom. Mas no que fala em resultados, Nova Mutum que começou a aparecer mais o nosso trabalho. No Porteira da Amazônia, a gente chegou lá na parceria com a diretoria atual, remontamos os grupos também, começamos com mirim, juvenil, veterano, adulto, todos os grupos da entidade, e começamos também a trabalhar, né, com os rodeios, levamos a rodeios. Então a minha história aqui no Mato Grosso, junto a essas entidades aí hoje, se acumulam 14 títulos estaduais, 14, né, campeões do estado, em diversas categorias, né, alguns categoria veterano, adulto, mirim, enfim. Então nesses 15 anos como professor aqui, a gente conseguiu conquistar praticamente um título por ano. Tive a satisfação de levar o CTG Porteira da Amazônia em 4 festivais nacionais, assim como eu levei o Centenário da Tradição também em um deles, então carrego 5 festivais nacionais no meu currículo. Nesses nacionais, a gente conseguiu conquistar por Nova Mutum 2 vice-campeonatos na categoria veterano, 2011 e 2013, vice-campeões nacionais. 2 terceiros lugares na categoria juvenil, também nesses 2 festivais. Participamos também do Nacional de 2007, Porteira da Amazônia, o juvenil grupo veterano. Lá a gente conquistou o vice-campeonato também com coreografia. A gente desenvolvia algumas coreografias, essa foi uma delas. 2011, veterano também da mesma forma, vice-campeão. E como coreografia também, a gente conquistou o primeiro lugar na categoria juvenil em 2013 no Nacional de Jataí. Então, a gente tem aí uma certa bagagem, né, com danças tradicionais, e também um pouco com coreografias de entrada e retirada. Mas o nosso foco maior é danças tradicionais mesmo. Isso falando somente nesses rodeios mais representativos. Além de professor, nessa minha trajetória eu acumulei algumas outras atividades, alguns outros cargos. Fui diretor artístico aqui do nosso estado, diretor artístico da região onde eu morava, onde eu trabalhava, terceira região. Fui inclusive presidente aqui do MTG, numa gestão, demos nossa contribuição nesse sentido também. E fui também diretor artístico da CBTG. Agora, a direção anterior era do Douglas, eu era o diretor artístico. Passei para ele na metade da minha gestão, em função da minha família, o nascimento do meu filho, que coincidiu com o rodeio de Piratuba. Então chegou no final do ano, daquele ano de 2014, isso 2015, passei para ele, expliquei para a equipe toda e passei para ele a função, em função dessa questão particular minha, né, nascimento do filho. Então, além de professor, na minha trajetória teve também essas outras participações aí. Aqui no Mato Grosso, e eu acredito que em outros estados longe do Rio Grande, falando aí um pouco de como é trabalhar aqui, né, a gente percebe uma diferença grande de como é trabalhar lá no Rio Grande do Sul. Aqui, o papel do professor vai um pouco mais além do que ser simplesmente aquele ensaiador, aquela pessoa de dentro de pista, aquele técnico, né, que a gente vê muito hoje nesses CTGs grandes, o professor, o instrutor, às vezes não é a mesma pessoa, tem lá um ensaiador de grupo com o professor, coreógrafo que dá aquele suporte de fora. Aqui a gente faz meio que de tudo. E as realidades dos CTGs aqui para cima
é um pouco diferente, como eu vinha falando. No Sul, já a pessoa nasce já pulsando a tradição. A nossa cultura gaúcha, ela chega a ser intrusa aqui no estado de Mato Grosso, por exemplo, assim como é no Mato Grosso do Sul, Goiás, enfim, os outros estados da federação, longe do sul mesmo, né? Porque cada um tem as suas culturas locais, né? Aqui tem a cultura local do Mato Grosso, né? Tem o siriri, cururu, outras danças regionais. Então a cultura gaúcha ela acaba por estar se infiltrando nesse meio social. Então o que que leva hoje a sociedade a procurar o CTG aqui no Mato Grosso? Eu percebo isso nas cidades onde eu passei. Existe ali o avô, o pai, a mãe, algum parente mais velho que veio do Sul, veio do Rio Grande e lá participava ativamente das entidades tradicionalistas e que trazem isso na sua bagagem e querem dar esse futuro para os seus filhos, né? Então vem um pouco daí, mas as crianças mesmo, os jovens, não nasceram no Sul, nasceram aqui. Então tu tem que colocar essa cultura para essas crianças. Então o que que eles vêm buscar na entidade, muitas vezes que eu vejo aqui? Eles vêm buscar mais a arte e não somente a cultura. A gente trabalha, claro, foca muito na arte, mas eles vêm buscar a dança como um hobby, como uma diversão, como um meio de socialização, como competição, né? E no primeiro momento não vem com aquele enfoque cultural. Então a gente tem que saber receber isso e aí moldar essas pessoas. E não vai só aos dançarinos, isso também vai muito, eu estendo isso muito às patronagens, às pessoas que estão no comando das entidades. E a gente vê muito, é um clube, torneio de laço, torneio de bocha, torneio de bolão, também fugindo daquele cunho cultural. Então a gente muitas vezes tem que auxiliar essas patronagens para trazer, né, trazer e implantar a cultura num todo, o tradicionalismo num todo. Então o trabalho aqui, ele vai mesmo além da pista. Tu tem que ser além daquele professor de dança, muitas vezes tu tem que assessorar a patronagem, assessorar a direção, levar o nosso trabalho para uma abrangência bem maior do que a dança simplesmente dita, né? Então quem tem muitas vezes algum interesse, alguma ambição em vir trabalhar para esses estados aqui para cima, eu vejo que tem que ter essa consciência, que é diferente do que trabalhar lá no Rio Grande. Por exemplo, Rio Grande, se tu quiser hoje, tu dança um rodeio final de semana, até mais muitas vezes. Aqui a gente trabalha, prepara os grupos para disputar 2 ou 3 rodeios no ano. Quando é ano de nacional e a gente tem grupo classificado, a gente às vezes participa em 4 rodeios. Então o trabalho não é focado puramente em rodeio. E aqui em Tangará da Serra, no CTG Aliança da Serra, no ano de 2015, recebemos o convite para assessorar a entidade, né, com os grupos Mirim e Juvenil, para a disputa do Festival Nacional em Piratuba. Então a gente veio assessorar para esse rodeio e também fizemos um trabalho de assessoria para o FEMARTE de 2015. E para nossa surpresa, no final do mês de outubro de 2015, com a saída do antigo professor, recebemos o convite para trabalhar efetivamente com o Aliança da Serra e aqui estou, né, desenvolvendo esse trabalho. Em 2016 a gente já trabalhou com as montagens de grupo, sendo que esse 14º título estadual foi aqui em Tangará com o nosso grupo adulto. Em 2016 a gente efetivou as vagas para o Nacional, os 3 grupos, adulto, juvenil e veterano, né, encerrou-se o circuito. Com essas 3 categorias aí a gente conseguiu conquistar essas vagas aí para representar o nosso CTG, nosso estado, no próximo nacional, que vai ser na cidade de Querência, agora em 2017. Como planos para esse ano de 2017,
seria levar, né, a nossa entidade, representar a nossa cidade, nosso estado no Festival Nacional, as 3 categorias, reiniciar um novo circuito de classificação para o Nacional de 2019, temos as etapas que acontecem, né, todo ano, então trabalhar bem os grupos, né, remontar os grupos novamente, fortificar eles. A nossa ideia é também trazer mais um grupo, pelo menos, para dentro da entidade. Então essas são as nossas principais metas para 2017. Sobre o trabalho em si, trabalhar aqui no Mato Grosso, eu vejo que é saber que tu não trabalha sozinho, né? Por melhor que tu seja como professor de danças tradicionais, a distância que nós estamos do Rio Grande, né, Mato Grosso do Sul, enfim, aqui a gente trabalha para apresentações artísticas locais, para a nossa sociedade, no nosso ITG, disputar 2 ou 3 vezes no ano. Então não tem como eu afirmar e qualquer outro professor afirmar que vai ser dono da verdade. Ele vai estar sempre atualizado, o que ele está passando ali está sempre inédito. Muitas vezes as nossas ideias, como professores, né, a gente consegue colocar temas bacanas, temas diferentes, encontrar coisas novas, mas a gente precisa sempre de assessoria, sempre de auxílio. Comigo, nesses mais de 15 anos que eu trabalho aqui no Mato Grosso, trouxe vários professores para me auxiliar. O professor Tony, um exemplo, o professor Silvio, o Ronaldo, o professor Fernando, San Nicoloso, enfim. Acho que se eu for falar mais nomes, eu vou acabar esquecendo alguém. Então, eu particularmente sempre trabalho com alguém me assessorando, focando, claro, nos concursos. Então, isso é fato. Mesma coisa para coreografias. Desenvolvo coreografias, já fui premiado em coreografias, mas hoje a gente procura, sempre que possível, trazer um coreógrafo na área que nos auxilie, que complemente nossas ideias para dar coisas novas para a nossa entidade. Então, também acho que faz parte da equipe. E não menos importante, a parte musical. Quando você fala em um concurso, a gente vai disputar um rodeio, todos sabemos que a música é muito importante. Então aqui, por exemplo, no Mato Grosso, aqui, músicos, claro que tem músicos locais, mas não aqueles músicos que têm o conhecimento da nossa tradição, que toquem a música tradicionalista, a música gaúcha. E é muito difícil deles conseguirem executar da forma que precisa para rodeio. Por mais que tenha sempre aquela pressão local de integrar eles. E eu acho muito importante essa integração. Acho que a gente deve sempre procurar trazer essas pessoas para o nosso meio, para a nossa tradição. Mas para concurso é difícil. Então eu particularmente já trabalho há mais de 10 anos com o Beto, é meu parceiro de longa data, confio no trabalho dele e acredito que a gente vai ainda trabalhar por muito tempo junto. Então é um parceiro que eu tenho e que eu acredito que todos têm que ter. Então a gente tem que ter essa consciência, né? Humildade, maturidade, que tu não é o dono da verdade, que tu tem que trabalhar em equipe, tem que ter pessoas que te auxiliem, tem que ter essa maturidade, essa experiência para fazer com que a entidade entenda isso, né? Que quando busca um rodeio, busca um concurso, busca um festival, tem que ter esse suporte maior. Bom, pessoal, acho que o que eu tinha para falar é mais ou menos isso, um pouco da minha trajetória, da minha história, das dicas que eu deixo. Quero aqui novamente agradecer o professor Tony, parabenizar por esse projeto e agradecer mesmo. Não esperava pelo convite, mas estamos aqui, mesmo longe do Rio Grande, aqui no estadão do Mato Grosso, estamos aqui para colaborar com os amigos. Sucesso a todos! E nos vemos em algum rodeio por aí.